Vamos tratar nesta aula de fundamentos de corrente alternada. As nossas aulas, a partir de agora, tratarão basicamente de corrente alternada, né? Então, nada mais justo do que nós, nesse primeiro momento, antes de começarmos a analisar os circuitos que utilizam corrente alternada, pessoal, vamos entender um pouquinho o funcionamento da corrente alternada, tá? Para depois aplicarmos a corrente alternada nos circuitos especificamente voltados para a corrente alternada, tá? Bom, como é que se comporta o sinal de corrente alternada? O sinal de corrente alternada, pessoal, ele é composto por dois semiciclos, como vocês veem ali, tá? Um positivo e um negativo, tá? A junção do semiciclo positivo e do semiciclo negativo, pessoal, me dá o que a gente chama de ciclo, tá? Ou período. Ciclo e período são sinônimos, tá? No sinal, através do ciclo, você pode determinar a frequência, porque tem uma relação que diz o seguinte: frequência é igual a 1 sobre o período, tá? Você determina a frequência. Além disso, você pode determinar também o valor pico a pico e o valor eficaz do sinal de corrente alternada. Esses parâmetros, que nós chamamos de parâmetros da corrente alternada, só existem em corrente alternada, não existe isso em corrente contínua. Corrente contínua não tem valor pico, não tem valor pico a pico, não tem período, não tem frequência, tá? Isso existe especificamente para corrente alternada, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Bom, nós pegamos um gerador, tá? Essa maleta aqui que vocês estão vendo, tem um gerador aqui, tá? E esse gerador, pessoal, está acoplado ao osciloscópio, especificamente ao canal 1 do osciloscópio, exatamente essa figurinha que está aqui. Tá? E nós vamos medir aí, pessoal, os 5 parâmetros da corrente alternada, ou seja, o valor pico a pico, o valor eficaz, o período e a frequência. Tá? Alguns nós vamos medir, outros nós vamos determinar. Por exemplo, o que nós vamos medir aqui no osciloscópio? Nós vamos medir o valor pico a pico e vamos medir o período. E vamos calcular a frequência e o valor eficaz. Tá? Observem, pessoal, ali na figura que está do lado ali, da forma de onda senoidal, né? Nós dizemos que o sinal de corrente alternada possui uma forma de onda senoidal. Observem ali, pessoal, nós temos o que a gente chama de pico, tá? É o máximo, é o valor máximo. Pico a pico, é do máximo positivo até o máximo negativo, tá? Período, o que é o período? Um ciclo, um positivo e um negativo, tá? O valor eficaz, pessoal, nós vamos determinar, tem uma relação, vou determinar isso. E o valor, o valor da frequência nós também vamos determinar. Como diz aqui, a nossa próxima apresentação. Olha lá. Então nós temos lá, sinal senoidal, os 5 parâmetros. Olha lá, valor pico, que é em volts. Valor pico a pico, que é em volts pico a pico, é VPP, tá? Valor eficaz, também em volts, a gente chama de VEF. Período, que é em segundos, ou milissegundos, ou microsegundos, tá? E frequência, que é em hertz, tá? Mas, em geral, pode ser kHz, pode ser megahertz, pode ser gigahertz, tá? Frequência sempre em hertz, tá? Bom, detalhe, pessoal. O que eu fiz aqui, para vocês entenderem? O osciloscópio está acoplado ao gerador, direto ao gerador. E a forma de onda que está aparecendo aqui no canal 1 do osciloscópio, pessoal, e inclusive eu posso variar essa forma de onda, tanto em termos de frequência, como em termos de amplitude, tá? Por exemplo, se eu começar a variar esse botão aqui, varia a amplitude, tá vendo, amplitude do sinal. Se eu começar a variar este aqui, varia o período. E variando o período, pessoal, automaticamente varia a frequência. Nós já tivemos uma aula de osciloscópio lá no primeiro módulo, tá? Mas só para vocês relembrarem, né? Aqui no eixo Y, tá, do osciloscópio, eu comando valor pico e valor pico a pico. E automaticamente depois eu vou calcular o valor eficaz. E no eixo X do osciloscópio, pessoal, eu comando período e automaticamente depois eu calculo a frequência, tá? Então o eixo X basicamente é tempo, tá? E o eixo Y é volts, tá? Então no caso do nosso osciloscópio, esse botãozinho aqui, vai controlar pra gente o eixo Y, volts por divisão. E este botãozinho aqui, vai controlar o segundos, ou seja, o time por divisão, tá? Vamos lá, eu vou ajustar uma tensão aqui. Bom, vamos posicionar aqui bem no meio, tá? Ó lá. Vamos ajustar uma tensão. Quanto é que eu vou ajustar de tensão? 4 volts. Estou na escala aqui, de 1 volt por divisão, tá? Então eu tenho cada quadrado desse aqui vale 1 volt. Então eu vou ter que ter 2 volts para cima, 2 volts para baixo. Para a gente ajustar 4 volts pico a pico, tá?
pico a pico. Então vamos lá. Vou no botão amplitude, ó, aqui eu regulo, ó, vou ajustar 4 volts, olha lá, exatamente aqui, ó, 4 volts. Por quê? Porque eu tenho 2 volts para cima, 2 volts para baixo. Então olha na tabelinha que eu montei. Quanto é o valor pico a pico? 4 volts. Quanto é o valor pico? 2 para cima, 2 para baixo. Então o valor pico vai ser a metade. Porque nós sabemos que o valor pico a pico é 2 vezes o valor pico, olha lá em amarelo. Então o valor pico vai ser o valor pico a pico dividido por 2, tá? Valor do período. Bom, vamos lá, o período é na horizontal. Qual é a escala que eu estou usando aqui, pessoal? A escala que eu estou usando ali, ó, é 50 microsegundos, tá? 50 microsegundos, pessoal, quanto é que eu tenho aqui? Vamos dar uma analisadinha, ó. Eu vou ajustar até um pouquinho melhor aqui, para ficar melhor o posicionamento. Então, olha lá quanto é que eu tenho, ó. Eu tenho 6 divisões, né? Ah, não, ali eu não tenho 6, tenho 5. Vamos colocar 6 divisões. Então, vamos lá, ó. Estou aumentando aqui, ó. Eu vou posicionar aqui, ó. Olha lá, pessoal. 6 divisões. O que está acontecendo aqui com as 6 divisões? Vamos tentar entender. Então, o que eu tenho aqui? Vamos até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Vamos na posição aqui, ó. Olha lá. Então, eu tenho, ó, 2 para cá e mais 4 aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu estou na escala de 50, 50 vezes 6, pessoal, 50 mili, tá? Desculpa, 50 micro. Então, 50 vezes 6, 300 microsegundos, tá? Esse é o meu período, 300 microsegundos. É o que está marcando ali, ó, 300... Ah, faltou ali um micro, mas depois a gente coloca direitinho lá, que é 300 vezes 10 a menos 6, tá? Que é 300 microsegundos. Se eu fizer a conta para determinar a frequência, como é que eu determino a frequência? Frequência é 1 sobre período. Então, 1 dividido por 300 microsegundos me dá uma frequência de 3,33 kHz. Então, eu tenho um período de 300 microsegundos e uma frequência de 3,3 kHz. Tá? Então, com isso, pessoal, eu determinei os 5 parâmetros da corrente alternada, que é o valor pico, que nesse caso 2 volts. O valor pico a pico, o dobro, 4 volts pico a pico. Ah, o valor eficaz, não falamos sobre o valor eficaz, vamos falar. O que é o valor eficaz? É 0,707 vezes o valor pico. Então, se o valor pico é 2, 0,707 vezes 2, que dá 1,41. Esse é o valor eficaz. Lembrando, pessoal, que o valor pico é o valor máximo. Então, o valor eficaz sempre vai ser menor que o valor pico, tá? Então, ó, parâmetros medidos, tá? Valor pico a pico, período. Parâmetros calculados, valor eficaz, que deu 1,41, e a frequência, que deu 3,33 kHz. Então, com isso, pessoal, eu determinei os 5 parâmetros da corrente alternada, sempre trabalhando com o osciloscópio, tá bom? Por quê? Porque eu posso medir corrente alternada com o multímetro? Sem dúvida posso. Existem escalas do multímetro para corrente alternada, para tensão e corrente alternada. Mas é sempre melhor medir com o osciloscópio, porque com o osciloscópio você vê a forma de onda. Você vai conseguir, inclusive, determinar se tem alguma anomalia na forma de onda, um ruído, um sinal distorcido na forma de onda. Então, corrente alternada, normalmente, a gente sempre mede com o osciloscópio, tá bom? Espero que vocês tenham entendido os 5 parâmetros da corrente alternada, tá? Agora, nas próximas agendas, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a corrente alternada nos circuitos, principalmente circuitos indutivos e circuitos capacitivos. Obrigado e até a próxima aula.